Bom, pessoal, boa tarde, tudo beleza? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Olha, doutor. pessoal, a gente vai entrar então no tema que é o acidente vascular encefálico, o AVE. AVE ou acidente vascular cerebral, AVC. Tem muita gente que fala, no AVC não se fala mais, né? Fala AVE. Tá? No fim, dá tudo a mesma coisa, né? O problema lá, o BO é o mesmo, beleza? Então a gente começa a falar desse tema hoje, que acaba que é um problema que vem derivado, né, de desequilíbrios pressóricos do paciente, né? Um paciente com uma hipertensão arterial maltratada, ele pode desenvolver um acidente vascular encefálico. Ele tem sérios riscos de passar por essa situação, né? E hoje a gente começa a falar então dele. A gente vai dividir ele em 2 ou 3 aulas porque é bem extenso o conteúdo de acidente vascular encefálico, tá? Vamos lá. Então, a definição para eu falar dessa doença, ela vem como uma enfermidade, né? Com uma patologia de início abrupto que causa um dano neurológico, beleza? A chave disso daí tudo é um problema circulatório, uma anormalidade na circulação cerebral do meu paciente. Aconteceu alguma coisa ali, parou de chegar sangue no cérebro, tá? Então o cérebro começa a sofrer essa falta de circulação. Quando eu falo o termo vascular encefálico, eu estou falando que o problema circulatório está dentro da cabeça, beleza? Por quê? Senão eu poderia chamar um acidente vascular encefálico uma dissecção de aorta, né? Onde o paciente cursa com uma clínica de síncope. O paciente tem uma redução no fluxo que está indo lá para a carótida. Ou uma própria obstrução carotídea. Vai fazer com que falte sangue no cérebro do meu paciente, sangue oxigenado, né? Claro. E o meu paciente sinta essa clínica neurológica. Beleza? Então, para eu chamar de AVC ou AVE, o problema circulatório está dentro do cérebro, tá? Está dentro da cabeça. Bom, existe duas vertentes aqui, dois lados da moeda. Ou esse AVE, ele vai causar uma inadequação do fluxo sanguíneo cerebral do meu paciente, ponto, isquemia. Então eu tenho um acidente vascular encefálico isquêmico, né? Onde está faltando sangue ali, algum coágulo bloqueou alguma circulação local ali. Ou o que vai acontecer? Esse vaso vai se romper. O vaso vai se romper e vai ter um derramamento de sangue, vai ter um sangramento ao redor do cérebro. Beleza? O sangramento pode ser também intraventricular, beleza? Pode sangrar dentro do ventrículo também. Ventrículo cerebral, tá, galera? Então, pode ser dentro do ventrículo também. Então, eu falo do sangramento, derramamento de sangue no cérebro. Então, ele já vem como AVC hemorrágico, beleza? Então, divide em isquêmico, que é onde tem um bloqueio e determinada área começa a sofrer isquemia e morre por falta de nutrientes, de oxigênio, ou começa a ter o sangramento, né? Vai ter a hemorragia propriamente dita. Vamos lá então dar uma recapituladinha na anatomia. Então,
o suprimento do cérebro vem ali das carótidas, né? Carótida interna, artérias vertebrais, beleza? Por isso que muitas vezes vocês podem observar em alguns acidentes automobilísticos, o paciente sofre ruptura dessas artérias vertebrais devido a um efeito chicote, tá? Aquele efeito de o pescoço joga lá para frente e para trás, né? Ou lateral, beleza? Ocorre essa ruptura dessas artérias vertebrais também, tá? E o fluxo sanguíneo cerebral, você vê que ele consome uma taxa legal ali do débito cardíaco total, em torno de 20%, beleza? Então, 20% desse débito cardíaco, desse sangue que está sendo ejetado do coração, vai lá para o cérebro. E aproximadamente 10% da glicose total do sangue é consumida pelo cérebro. Então, é o que já dizia um professor meu na época. Oxigênio e glicose é igual a cérebro. Então, o paciente hipoglicêmico, por que o paciente hipoglicêmico desmaia? O paciente fica tão debilitado neurologicamente? Porque diminui o consumo de glicose lá no cérebro. Não está chegando glicose lá para o cérebro suprir a demanda correta, beleza? Então, oxigênio e glicose é igual a cérebro. Quanto mais tempo meu paciente ficar isquemiado, quanto mais tempo meu paciente ficar hipoglicêmico, mais dano neurológico, mais a clínica neurológica o meu paciente sente, beleza? Então, para relembrar um pouco aqui, nós temos ali o círculo de Willis, né? O polígono de Willis também, vocês vão ouvir falar bastante. Onde você tem aqui, ó, bem aqui na frente, ó, a artéria cerebral anterior, né, tá para frente. Tem a cerebral anterior, tem a cerebral média também, a artéria cerebral média. E entre a artéria cerebral anterior e a artéria cerebral média, eu tenho uma artéria que comunica as duas. Então é a artéria comunicante anterior, beleza? Faz com que comunique essas artérias cerebrais anteriores, beleza? Aqui, ó, um pouquinho mais para baixo, eu tenho a artéria comunicante posterior, beleza? E logo aqui eu tenho a própria artéria cerebral posterior mesmo, aqui para baixo aqui, ó, eu tenho a basilar, beleza? Deixa bem aqui, ó, a artéria basilar. E para baixo eu tenho as artérias, a artéria cerebelar, beleza? E as duas raminhas que vêm para baixo aqui são as artérias vertebrais, ok? Por isso que é muito perigoso um trauma de cervical, ainda mais quando envolve atlas e axis, C1 e C2, né? Essas artérias passam por dentro de forames transversos ali, então fica é muito perigoso, é uma área muito melindrosa quando se trata a respeito de impacto e de trauma sofrido nessa área, beleza? A isquemia, o próprio nome já diz, né? Então, falando aqui, trocando em miúdos para o nome protocolar, para o nome bibliográfico, é a redução do suprimento sanguíneo que leva à oferta inadequada de glicose e oxigênio. Então, a área que vai deixar de receber essa glicose e esse oxigênio, ela vai infartar, né? Então, pode infartar o cérebro, pode infartar o coração, pode infartar o rim, pode infartar o mesentério do paciente, infarto mesentérico por uma obstrução da artéria mesentérica, tá? E pode ser tanto por um episódio temporário, que aí a gente já fala de uma causa reversível, que não tem uma clínica tão severa para o paciente, ou um infarto extenso. Beleza? Pode ser tanto focal por quê? Houve uma oclusão vascular em determinada área do órgão, né? Por uma embolia ou por uma trombose, então morreu só aquela parte ali, ou pode ser global. O caso de isquemia global que a gente
está já calejado de saber o que a gente já estudou aqui para trás. A própria insuficiência cardíaca. O próprio coração não funcionando de forma adequada como uma bomba. Deixa de mandar aquele aporte sanguíneo adequado para os órgãos, né? Então deixa de chegar oxigênio, deixa de chegar glicose para a galera. Tá? Então global, o próprio falar global, é quando abrange tudo, a bomba falhando, né? E a própria hipóxia, né? A própria hipóxia, ela vai fazer uma clínica cerebral no paciente, geralmente uma lesão transitória, tá? A hipóxia, não estou falando da isquemia, outra coisa. Tipo, exemplo dessa hipóxia aqui, um paciente desaturado dentro de uma casa pegando fogo, exposto a monóxido de carbono. Se eu pego esse paciente e mando ele na oxigenoterapia com força mesmo, tá? Essas situações, a hipóxia. Detalhe, o paciente quando fica muito tempo exposto à hipóxia, aí sim ele pode cursar para um quadro neurológico meio gradativo ali, respondendo a essa hipóxia, aí começa a ter um certo tipo de lesão cerebral ali, ainda de pequeno grau, e aí vai subindo dependendo da exposição do paciente. Beleza? Vamos falar então da fisiopatologia da isquemia. A aula de hoje é bem rapidinha, tá? Só a introdução do AVC para vocês. Vocês não tendo prova ainda. Complicações da isquemia. Vamos lá. Primeira coisa, o infarto cerebral. Certo? Onde faz o infarto cerebral pode haver uma área de necrose, porque faltou oxigênio, então a célula vai morrer, então faz necrose isquêmica. Depois eu começo a ter um negócio que chama autólise cerebral, que é uma própria destruição das células cerebrais ali e a desmielinização da substância branca. Por isso que o paciente que tem isquemia cerebral, dependendo do tempo, se não tratado, se demora muito cuidar desse paciente, o paciente fica com sequelas, tá? Outra situação, uma duração isquêmica de mais de 2 horas pode cursar com infarto cerebral, beleza? Então o paciente começa com aquela dor de cabeça, com aquela enxaqueca, dá aquela formigadinha no rosto, ele começa a avisar, ó, tá alguma coisa errada. Ah, dor de cabeça à toa, não dorflexo para dentro. Começa a mascarar aquilo. O paciente vai dormir. Quando ele acorda no outro dia, ele acorda já não mexendo na metade do corpo. Ele já acorda hemiplégico, né? Ele já acorda hemiparestésico, beleza? Onde entram os leucócitos na fisiopatologia da isquemia? Os leucócitos vão fazer uma vaso-oclusão por causa de uma obstrução mecânica direta ou por lesão do endotélio, né? Ou lesão celular citotóxica. Aqui a gente fala daquela situação que lesiona a parede do vaso por causa do hiperfluxo, uma crise hipertensiva no paciente e vai começar a fazer agregação plaquetária, vai começar a formar um trombo ali também. Beleza? A hemorragia, o próprio nome já fala, tá saindo sangue ali, tá sangrando, tá? Esse sangramento pode ser por um aneurisma, rompeu a túnica íntima lá e aquele aneurisma arrebentou depois, ou por uma própria malformação no espaço subaracnoide. Quando eu tenho essa malformação no subaracnoide, geralmente essa própria hemorragia vai fazer o meu paciente cursar com meningite química e vasoespasmo, porque vai começar a cair hemácia no líquor, no líquido cefalorraquídeo. O paciente cursa com meningite química. Já o sangramento dentro do parênquima, o intraparenquimatoso, ele tende a ser benigno, tá?
ele não tende a fazer aquela clínica tão agressiva de começo. É o que eu falo, vai do tempo que você levar para começar a tratar o seu paciente. O local distal à ruptura não é mais suprido, levando ao infarto. Como assim? Eu cortei a mangueira aqui, ó. Vai parar de chegar água aqui na ponta também. Então começa a sangrar aqui e essa área aqui da frente também começa a morrer por isquemia. Porque todo o conteúdo que era para chegar aqui está saindo aqui atrás. Beleza? O sangue extravasa para o parênquima. Por isso que eu falo, vai depender do tempo que você leva para atender seu paciente. O sangue extravasa para o parênquima, aumenta o volume do cérebro, o cérebro vai inchar, vai edemaciar. O cérebro inchado aumenta a pique. O que é isso, pique? Pressão intracraniana. Esse aumento de pressão intracraniana que é o problema. O paciente começa a ter uma clínica surtada. Como assim uma clínica surtada? Aquela clínica louca, desregula o inotropismo do meu paciente, desregula o valor pressórico, o meu paciente começa a não ter boa resposta à medicação, à droga de ressuscitação, até chegar a um ponto extremo do meu paciente começar a fazer herniação foraminal. O cérebro começa a sair pelo forame magno mesmo. Herniação foraminal. Quando chega nesse ponto, é aquele paciente que você chega, você olha para ele assim, e o olho está midriático e o outro está miótico. Pupila já não está fotorreagente, já está aquele aranzel mesmo com esse paciente. Beleza? Qual que é a relação com a hipertensão arterial sistêmica? A própria hipertensão arterial sistêmica ativa a matriz das metalaproteinases na parede do vaso e começa a degradar a parede do vaso no cérebro do paciente. Então o vaso fica mais frágil. Então qualquer pico hipertensivo que o meu paciente tiver, fica mais propício ele ter uma hemorragia intracerebral. Ele ter um AVC hemorrágico, um AVE hemorrágico. Beleza? Então você pode ser uma hemorragia intraparenquimatosa, né? Pode ser uma hemorragia intracerebral. Intracerebral, está sangrando dentro da massa. Ou uma hemorragia subaracnoide. Beleza? O edema em si é aquele aumento de volume, né? Aumenta o conteúdo de água no tecido cerebral, incha mesmo. Ou pode ser um edema citotóxico, a própria célula incha e aí, consequentemente, aumenta o tamanho e o peso do órgão. Beleza? Nós podemos ter tanto o edema intersticial vasogênico. Esse edema intersticial vasogênico, ele pode piorar depois do AVC, depois que eu trato esse paciente melhora a clínica dele, isso depois do nada começa a piorar. Beleza? E igual eu falei lá atrás para vocês, esse aumento de volume do cérebro pode fazer herniação, né? Desses hemisférios cerebrais, do cerebelo em si. Vocês já ouviram falar provavelmente a seguinte situação. O paciente que está na UTI, o paciente neurológico, traumatismo de crânio, o AVE hemorrágico, o cara que tomou um tiro na cabeça, o paciente com concussão cerebral, o cara caiu de moto e não teve fratura de crânio nada, estava de capacete, mas o cérebro inchou. Provavelmente vocês já ouviram falar o intensivista ou o neuro falar assim, ó, as primeiras 72 horas são cruciais para a gente saber o prognóstico do paciente. Se o paciente vai ficar sequelado, se o paciente vai morrer, se o paciente vai viver. Tá? É nessas primeiras 72 horas que chega o pico de pressão intracraniana.
Então, nesses primeiros 3 dias, eu vou saber como que o cérebro desse meu paciente vai se comportar frente a esse acidente cerebrovascular ou frente a esse trauma, nesses 3 primeiros dias. Aqui pode tudo dar certo ou aqui pode tudo virar de cabeça para baixo e eu perder o paciente. Beleza? Então, geralmente nesses pacientes que têm esse edema cerebral, esse edema que está fazendo esse aumento de pressão intracraniana de uma forma mais abrupta, de uma forma mais brusca, por isso que o neuro nesses pacientes faz a descompressão cerebral. Como assim? Faz uma craniotomia, corta um pedaço da calota craniana e tira, para liberar espaço, para o paciente não fazer isquemia global, para não ter perigo desses hemisférios cerebrais, desse cerebelo herniar pelo forame magno. Beleza? A gente observa a área de edema na tomografia como uma área mais acinzentadona, e você observa também o apagamento dos sulcos cerebrais. Esses risquinhos aqui, ó, que você vê que são os sulcos cerebrais, eles se apagam, eles ficam todos borrados. Beleza? Outro bizu que eu quero mostrar para vocês aqui. Cadê? Um momentinho que eu vou achar aqui. Professor. Sim. Pode falar. Aproveitando que o senhor deu uma paradinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Deu uma cortada no meu aqui, não sei se o senhor falou. Uhum. Se caso um tumor cerebral, que ele vai comprimindo e aumentando vai inchando o cérebro, vamos dizer assim, ele é considerado como, dá para ter uma isquemia também? Ou seria... Dá. E pode ser uma hemorragia também, né? Sim, vai depender do que ele comprimir, né? Aham. Vai depender do que ele comprimir. O tumor, ele pode tanto fazer, vamos dizer assim, a isquemia, como ele tanto pode aumentar a pressão intracraniana mesmo, né? Sim. Aumenta a pressão intracraniana e aí o bicho pega. Pode estourar vaso, entendi. Não, tranquilo. Obrigado, doutor. Achei a imagem aqui, ó. Deixa eu abrir ela agora. Já vou abrir para vocês aqui. Apareceu aí, pessoal? Sim, apareceu. A banana? Isso. Esse aqui é um bizu para a gente gravar quando o hematoma, quando o sangramento ele é epidural ou subdural, né? Vamos lá. Eu tenho as camadas, as capas, né?
que recobrem o meu parênquima cerebral, que são dura madre. Qual outra? Vamos lembrar. Dura mater e aracnoide. Isso. O que acontece aqui? Para eu saber se esse sangramento, eu preciso saber se o sangramento tá por fora, né? Tá epidural, certo? Ele tá por fora das meninges, epi do lado das meninges, por fora, ou sub, por baixo dessas meninges. Quando tá por baixo, subdural, o sinalzinho clássico que faz é esse sinalzinho que a gente fala, o sinalzinho da banana, a tomografia. Que é o quê? É esse sinal mais claro, né? Mais esbranquiçento, acompanhando o contorno do crânio. Certinho? Quando o sangramento ele é epidural, tá de fora, ele tem essa capacidade de fazer esses dois contornos, né? Então você tem essa característica, esse macetezinho bem marcado aí, né? Esse sinal biconvexo, né? Côncavo vai para dentro, né? Convexo para fora. Então você tem esse sinal biconvexo que forma o limãozinho quando é epidural, e esse sinal quando é totalmente convexo, de uma parte só que contorna o crânio, é subdural. Beleza? Tranquilo. De boa, né? Vou ver aqui. Bom, pessoal, o que eu ia passar para vocês então hoje é essa introdução, tá? Pra vocês estudar para a prova de hoje aí, não ficar tão pesado. Na próxima aula a gente vai debulhar a clínica do AVC, tá? Exames imaginológicos. A gente comenta um pouco de tratamento, porque não é tão o foco, né? Mas a gente entra com tratamento para ficar um pouquinho mais fácil de entender a própria clínica da patologia. Beleza, doutores? Beleza, doutor. Tranquilo. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, então, estamos aí. Bons estudos, bom trabalho para vocês, boa prova. Qualquer coisa, Obrigado, estou à disposição. Obrigado. Obrigado, doutor.